Pronto. Então, eu vou fazer uma leitura aqui e vocês podem me interromper. Eu acho que o que a gente já refletiu no último encontro, eu vou passar meio batido, porque o texto não é pequeno. Alguém gostaria de fazer uma colocação antes de iniciarmos? Alguma dúvida, algum comentário que tenha ouvido a gravação ou os textos que nós mandamos? Ou vídeos? Vamos seguir, então. O trabalho do mestre inglês e do seu ashram. Pouco pode ser comunicado sobre os dois mestres ingleses. Nenhum deles aceita discípulos, no mesmo sentido que o mestre KH ou o mestre Moria aceitam. Um deles, que reside na Grã-Bretanha, tem em mãos a orientação definida da raça anglo-saxônica e trabalha nos planos para o seu futuro desenvolvimento e evolução. Ele está por trás do movimento trabalhista em todo o mundo, transmutando-o e dirigindo-o. E a atual maré crescente de democracia tem sua mão diretora sobre ela. A partir da inquietação democrática, a partir do atual tumulto e caos, surgirá a futura condição mundial que terá como nota-chave a cooperação e não a competição, a distribuição e não centralização. A gente percebe aqui, né, esse texto foi escrito em 1919, esse trecho, né, da iniciação humana e solar. A gente viu aí que, muito além disso, o mundo passaria por outra grande guerra, né, muitas ditaduras emergiram, principalmente aqui na América do Sul, após esse período de guerras. Então, é muito interessante a gente observar como essa irradiação... Desculpa, pessoal, estava mexendo no banco. Como essa irradiação do ashram, do mestre inglês, também produziu impactos no mundo, né? E a gente vê que essa profecia aqui do mestre tibetano, embora tenha se passado 100 anos desse texto, ainda não aconteceu. A gente vê, sim, movimentos buscando cooperação. Hoje em dia se fala muito mais do que antes. Hoje em dia, a própria internet, que é uma forma de cooperação, né, de partilha, muitas coisas aconteceram. Mas a gente está nessa direção, mas ainda não vimos totalmente esses frutos, né? O que nos faz continuar trabalhando e cooperando com o mestre. Reparem que ele falou sobre um mestre inglês, né? O outro ele não vai falar muito, né? E aqui a gente percebe que ele vai falando do mesmo. Um dos mestres ingleses tem em mãos a definida orientação dos povos anglo-saxões para um destino conjunto. Oi? Faço uma pergunta. Claro. Que na leitura dos textos, acompanhando um pouco Saint-Germain, o que aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra? Porque, na verdade, da primeira teve já a evolução trabalhista. Você começou a ter, né, de urbano, o povo virou de rural para urbano, com uma certa evolução. Mas aí ocorre a Segunda Guerra, e que a gente estava no auge, né? Ou seja, quando ela ocorre, tem vários fatores. Tem os Estados Unidos, que quebra, né, de alguma maneira. Então, o que houve aí para ter isso, entendeu? Qual foi a... Eu penso, Regina, que foi algo maior do que o trabalho desse ashram, né? Foi algo que tinha a ver com outras forças, outras energias.
E, na verdade, o tibetano diz claramente em alguns dos seus livros que a Primeira Guerra Mundial e todas as transformações que ela passou estavam como parte do karma planetário, do karma da humanidade, mas que a Segunda Guerra não. Que ela poderia ter sido evitada caso o trabalho dos discípulos tivesse sido mais efetivo, dos discípulos encarnados no momento. Né? Então, eu penso que ela não tem tanta relação com esse nosso texto e com um trabalho mais específico do mestre inglês. Tá. Obrigada. Imagina. O futuro para os anglo-saxões é grande, e ainda não foi alcançado o auge da maré de sua civilização. Claro para todo mundo quem são os anglo-saxões? A história reserva muita glória para a Inglaterra e a América, quando trabalharem juntas para o bem mundial, não suplantando uma a outra ou interferindo no império uma da outra, mas trabalhando em pleno uníssono para a preservação da paz do mundo e o correto manejo dos problemas mundiais no campo da economia e da educação. Olhem só que interessante a missão, né, da Inglaterra, dos Estados Unidos e mais tarde da Austrália. Cooperar aí com a paz do mundo, com o manejo no campo da economia e no campo da educação. Penso que a Commonwealth já faz um pouco isso, né? Que essa organização de países que tem a coroa inglesa como liderança política, né? Mas, embora cada um deles, por exemplo, o Canadá, a Austrália, embora pertençam à Commonwealth, eles têm a sua soberania. Então, me parece que deixou de ser... É como se fosse um passo à frente do imperialismo britânico para uma outra relação onde esses países escolhem ter a rainha da Inglaterra, por exemplo, como sua representante, embora tenham a sua soberania. E há uma série de cooperações entre eles. Então, não penso que seja o ideal ainda, mas me parece ser uma prévia do que a gente pode experimentar. Uma vez que há representantes na África, na Oceania, na América e na Europa. Na Ásia, eu não tenho certeza, porque eu sei que a Índia não faz mais parte, mas eu não tenho certeza se algum país asiático faz. Talvez a gente pudesse pesquisar isso. Porque é um exemplo bem interessante de como funciona essa cooperação. Né? Claro que ainda é embrionário, ainda pode melhorar muito, mas me parece um embrião disso que o tibetano meio que profetizava aqui. A energia que produz ordem é a energia do sétimo raio. Lembra que a gente conhece também essa energia como ordem ou magia cerimonial? É uma energia de ritmo, de ritual. Ritual como ritmo, né? Como uma ordem, como algo que é ordenado e vai, então, se manifestando no plano físico. Lembrando que o sétimo raio tem a ver com o sétimo plano, que é o físico. Então, a energia do sétimo raio é uma energia que vem para manifestar e modificar a realidade. Ela atua principalmente no plano físico. É como se fosse o resultado de todo o trabalho em todos os níveis vindo à manifestação no sétimo plano ou o plano físico. Por isso, essa tão aguardada era aquariana que tem como regência o sétimo raio. Nessa época, sua principal expressão virá através das relações e dos ajustes necessários entre capital e trabalho.
e os trabalhistas estarão principalmente envolvidos. Essa energia está sendo assimilada. Olha que interessante, né? Aqui é um pouquinho depois, é de 1940 e poucos, esse texto, mas essa energia está sendo assimilada no ashram do mestre. Então, significa que o impulso dela é ainda mais elevado, talvez da própria constelação aquariana, extraplanetária, que irradia, e o ashram do mestre inglês está assimilando a potência dessa energia para que possa, então, a partir da presença do mestre, do seu grupo de discípulos iniciados, começar o seu processo de expressão. Importante algumas palavras no texto que indicam para a gente que pé que isso está, né? Porque senão talvez a gente, lendo, pudesse até despertar uma certa ansiedade, né? Da gente querer que isso tudo aconteça rapidamente, as mudanças que a gente aspira venham talvez até antes do tempo, né? Às vezes a gente tem essa né, inquietação interna. No início perdão. Essa energia está sendo assimilada no ashram do mestre que mencionei antes, no início da era industrial. Ele foi responsável pela formação do movimento trabalhista, um movimento que criou uma relação entre os trabalhadores do mundo. Vocês leram que eu coloquei lá no grupo que o movimento trabalhista foi um movimento que surgiu na Inglaterra, mas ele extrapolou as fronteiras e ele atingiu principalmente os países, quase todos os países europeus. Foi uma das primeiras vezes que ocorreu um movimento mundial. Então é um marco bem importante na nossa história da humanidade. É interessante ter em mente que hoje os trabalhistas funcionam internacionalmente. É um grupo que aprende com rapidez e tem em si as sementes de um vasto bem. É provavelmente o grupo que colocará a boa vontade na vanguarda do pensamento humano, no ápice do pensamento. Esse mestre que me refiro pertence ao ashram do mestre R. Ele o alivia dessa fase do trabalho a ser feito. Então, aqui uma outra palavra muito interessante que o mestre tibetano coloca. É provavelmente o grupo que colocará a boa vontade na vanguarda do pensamento humano. A gente viu que depois do movimento trabalhista, os trabalhadores, eles trabalhavam em média 16 horas por dia, com meia hora de almoço, condições péssimas de trabalho, e a gente viu que essa reforma, né, possibilitou mais tempo, possibilitou um boom da educação. Então, olha como foi importante também esse movimento trabalhista para o desenvolvimento e a popularização da educação, principalmente na Europa. Nesse período, inicialmente, depois foi se expandindo para os outros continentes. A gente vê que hoje em dia, especialmente na Europa ainda, né, as leis trabalhistas têm mudado muito. Hoje, por exemplo, eu vi uma notícia que a Espanha está começando a testar a jornada de trabalho 4 dias na semana, com 3 dias de folga para todo o país. Então, olha só que interessante, né? A gente percebe cada vez mais como está se olhando mais para o bem-estar dos trabalhadores. Claro que a gente sabe que isso ainda tem muita dependência da fiscalização, das leis. Ainda não existe uma plena boa vontade circulando nesse movimento. Mas é um passo não podemos nos esquecer disso. E uma vez que a boa vontade genuinamente circule, né, nesse movimento, com certeza, porque quase todas as pessoas trabalham. Então, se ela tiver plenamente exercida ou manifestada no movimento trabalhista, isso de alguma forma vai impactar todo mundo e toda a humanidade. Então é muito interessante essa colocação do mestre tibetano aqui, que esse grupo colocará a boa vontade na vanguarda do pensamento humano, no ápice do pensamento, ele frisa. Tudo bem até aqui? Paulinho, acho que isso que você comentou
de que é um passo, né, tem bastante a ver com o que você falou na outra aula, de que a gente não vai zerar e começar uma coisa do zero, né? É um movimento. Então, as coisas vão surgindo aos poucos, e a gente precisa prestar atenção naquilo que vai surgindo, porque não adianta falar, vou derrubar tudo para criar uma coisa nova, né? Então, justamente, esses pequenos passos parecem pequenos perto do ideal, mas é assim que a gente vai começando a inserir uma nova realidade, né? Muito bem lembrado, tá? Eu acho que esse é um dos nossos maiores exercícios, é a gente começar a perceber na situação como ela se encontra hoje, esse movimento. E aí o nosso trabalho como grupo de discípulos e aspirantes é nutrir tudo o que possa parecer, algumas vezes a gente vai acertar, outras não, mas isso também é responsabilidade discipular, né? O tibetano diz, vocês como discípulos têm que se lançar, têm que ousar. E aí vocês vão muitas vezes acertar, outras não, e naturalmente isso vai gerar um karma, que vai gerar um aprendizado mais para frente, mas precisa do movimento, né? Então a gente precisa treinar o nosso olhar para reconhecer dentro da realidade como ela se apresenta hoje, quais são esses ganchos, né? Quais são esses links para um desenvolvimento das consciências mesmo? Tem alguém com o microfone Paulinho, aberto. Eu abri, bom, não sei se é mais alguém, mas eu abri que eu queria comentar uma coisa que você falou interessante da Espanha, quer diminuir para 4 dias. Eu estou lendo um livro que chama Scrum. Então, ele está falando de uma, não sei se vocês já ouviram falar, ele está falando de uma técnica estudo que eles fizeram, tal, que quando você reduz a carga, a hora que a pessoa, o trabalhador, né, a equipe foca, eles trabalham muito mais, eles produzem muito mais do que você deixar assim 8 horas por dia. Não, eles determinam menos horas, e até se a gente colocasse trabalhar 4 horas também. Foi interessante que eu li essa semana isso. Tô lendo ainda o livro, né? Então, trabalhar 4 dias por semana pode ser que você renda muito mais do que trabalhar 5, e assim por diante. Então, assim, eles estavam falando de estudos, da quantidade de horas que você despende trabalhando. Talvez você trabalhando menos, você vai estar com muito mais energia, muito mais foco, e você vai poder trabalhar mais e produzir mais em menos horas. Interessante, né? É muito legal. E é interessante perceber que, como você trouxe bem, né? A ênfase ainda não é o bem-estar, né? A ênfase ainda é aumentar a produtividade. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, mas é importante a gente só ter isso claro. Mas já é alguma coisa. Mas já é alguma você coisa. Aumenta a produtividade, mas você fica com horas a mais para fazer outras coisas. Eu achei isso legal. É muito legal. Não, o que eu estou querendo dizer é só essa observação para a gente reconhecer o que o tibetano está dizendo aqui. Porque quando a gente ainda pensa primeiro na produtividade, significa que não é ainda a boa vontade genuína circulando. Mas, como nós dizíamos, tudo isso são passos, são degraus para a gente chegar nesse ponto. Então, é muito, muito legal, muito, muito interessante observar tudo isso. Paulo, nossa, peraí que eu tô me ouvindo. Eu também tô, tá tudo bem. Não, mas eu tô me ouvindo 2 vezes. Parece a tá mulher bom. do sanduíche, sabe? Tem 2 Thiago na tela. Dá para me ouvir? Sim. O que eu ia perguntar, será que dá para a gente fazer uma analogia de que... Porque eu vi, nessa energia do 7º raio, tiveram algumas experiências, né? Por exemplo, quando, no próprio Saint Germain, de que ele acabou fazendo coisas que ele não fez, ou histórias que não foram tão reais, que contam, né, livros de ações que ele fez, e que aí surgiu dúvidas. E até mesmo na aula passada você comentou das próprias escolas, das ordens, né, que tinham uma característica desse raio, mas que, por questões políticas, enfim, acabou se deturpando de alguma maneira, enfim. Será que isso também é uma parte do processo ou não necessariamente de consciência? Para essa intenção mesmo, né? Porque às vezes
até no meu próprio trabalho. Às vezes você vai falar sobre o tema de diversidade com a intenção da linguagem da pessoa que quer ouvir. Então, vamos falar sobre isso porque vai ser melhor para os negócios. E não porque... Entendeu o meu ponto? Entendi. Não, e eu acho, essa relação, talvez. E eu acho que, assim, o tibetano sempre diz, à medida em que a gente vai evoluindo no caminho, o mais importante é sempre a motivação. Percebe? Quando a gente é mais místico, a gente é pleno de uma determinada motivação. Aí o mais importante é aprender a técnica para organizar, para se tornar um ocultista, né? Para produzir. À medida em que a gente caminha, o mais importante é a nossa motivação. E às vezes a gente vai ter que dançar conforme a música mesmo, né? Então, o importante é a gente reconhecer, né, que nem no seu trabalho, de repente, para conseguir um determinado ganho que vai ser positivo para um grupo, você precisa fazer uma politicagem, por exemplo, e está tudo bem, né? Porque é isso, é olhar mais à frente, né? Então, ainda não é o modelo ideal, aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente quer ver, mas a gente vai precisar ser prático algumas vezes, né? E é um pouco isso que nós estávamos conversando, né? Dia chegará em que a gente não vai precisar, mas para esse dia chegar, a gente tem que trabalhar hoje do jeito que as coisas estão, senão alguém vai ter que fazer, né? Se não formos nós, vai postergar, vai ter que ser alguém que vai fazer mais para frente, porque é o progresso, né? Como ele se apresenta. Então, é muito importante a gente aprender a manejar essas coisas, mas manter íntegra a nossa motivação, né? Para a gente não ser afetado por isso. A gente trabalhar com... E aquela coisa de estar no mundo, mas não ser do mundo, que o Cristo dizia. Manter a nossa motivação high, né? No ponto certo. Né? Mas é muito legal observar que tem ideias surgindo cada vez mais sobre isso que a gente está conversando aqui. Eu vi o vídeo que o Ti mandou sobre aquele livro da Economia Sagrada, né? Achei muito legal, né? Eu falo, meu Deus, por que esse cara não está aqui nesse grupo, né? A gente começa a ver pessoas que pensam também, como a gente, aquele filme I Am, que você indicou, né, Paulinho? Que, assim, eu acho que eu já vi umas 3 vezes em um mês, porque é muito inspirador. Então, eu acho que a gente tem ideias surgindo e acho que, por enquanto, ainda vão ter movimentos com a motivação errada na parte física, né? Na parte da expressão, da manifestação. Vai estar invertido até que um momento a gente olhe para aquilo e o que era a motivação anterior se torne obsoleto e não faça mais sentido e a gente consiga começar a construir. Acho que é justamente essa transição, né, que a gente está buscando. Eu penso que sim. E é importante, como você disse, a gente nutrir tudo isso, né? Porque é o movimento. Né? A gente reconhecendo, observando. É tão importante a gente estar antenado a tudo que está acontecendo, porque essa também é a nossa contribuição. Alguns discípulos, como o tibetano diz, né, na exteriorização da hierarquia, alguns discípulos estarão nesses pontos e postos de frente, cada vez mais. Mas às vezes não. E nos ramos em que não estiverem, é super importante o trabalho discipular para assegurar que esse fluxo desce. Porque daí não importa, percebe? Quem está lá, qual que é a motivação. A gente trabalhando pelo fluxo, ele vai se expressar de alguma forma. Né? O negócio vai acontecer. Isso é o sétimo raio. Né? Essa energia que vem. E é por isso que o tibetano frisava tanto. Quando a Regina trouxe o assunto da Segunda Guerra, né? É por isso que ele dizia, a Segunda Guerra poderia ter sido evitada caso o trabalho dos discípulos tivesse sido bem feito. Bem feito nesse sentido, não que eles tinham que ir lá na guerra, né? Mas de assegurar o fluxo. Que é esse o nosso papel, quando a gente está num papel interno. Alguns de nós, talvez, com o tempo, estaremos no interno e no externo, concomitantemente. Né? Mas, enquanto isso, estamos aqui também, trabalhando. Aí, vou começar o outro trecho. Sempre que vocês quiserem, podem interromper, porque essas reflexões é o que fazem, né, a mente grupal se enriquecer. Chegamos agora ao trabalho preparatório que está sendo feito pelo mestre que começou, o que é chamado por vocês de movimento trabalhista. Esse é considerado pela hierarquia como uma das tentativas mais bem-sucedidas de toda a história para despertar as massas de seres humanos,
nos grupos que chamamos de classe média e classe baixa, para o aperfeiçoamento geral e assim criar um impulso que, ocultamente falando, os inclinaria para a luz, que é aquilo que eu dizia no nosso último encontro, na reunião passada, que foi por conta das mudanças ocasionadas pelo movimento trabalhista que houve a possibilidade de expansão da educação. E a educação, naturalmente, traz luz. Né? A gente enxerga a luz como conhecimento, como a luz do conhecimento, no nível do terceiro aspecto. Né? Junto ao desenvolvimento do movimento trabalhista, surgiu a educação em massa, com o resultado de que, pela perspectiva da inteligência desenvolvida, todo o nível de percepção consciente foi universalmente elevado. E é interessante a gente pensar aqui, né, que o tibetano vai dizer mais tarde, num dos trechos, que o movimento trabalhista foi iniciado por trabalhadores axâmicos, mas que não eram tão elevados. Então, às vezes, a gente pensa que para um negócio dar certo tem que vir o Buda, tem que vir o Cristo, né? Não, né? Uma das tentativas, olha o que ele diz, uma das tentativas consideradas mais bem-sucedidas da hierarquia foi causada por um grupo de discípulos que nem era tão elevado assim. Então, olha que bacana, né? Com certeza, o trabalho discipular também permitiu que esse fluxo viesse, e aí, então, essas pessoas foram impactadas e olha que elas mobilizaram. Então, por que eu estou frisando isso? Porque é tão importante a gente reconhecer o potencial que a gente tem em mãos, né? A capacidade que a gente tem, mesmo como um grupo pequeno, e cada vez mais grupos estão se unificando na construção do novo grupo, mas para a gente não esperar condições ideais, para a gente trabalhar com aquilo que a gente tem em mãos, com os recursos que a gente tem em mãos, que são muitos, se a gente for comparar com o que essas pessoas tinham nessa época, por exemplo, e nem sabiam quem era a hierarquia, nem tinha a tecnologia que a gente tem, nem tinha a liberdade que a gente tem. Então, olha só, quanto é possível que a gente faça, que a gente contribua, né, no momento que a gente está aqui e agora. Ainda há muito analfabetismo, e graças a Deus isso tem diminuído. Mas o cidadão comum de todas as democracias ocidentais e da União Soviética é tão bem educado quanto o intelectual da Idade Média. Vocês têm nessa atividade um destacado exemplo de como os mestres trabalham, pois, para o espectador comum, o movimento trabalhista surgiu de dentro das massas e classes trabalhadoras. Foi um desenvolvimento espontâneo, baseado no pensamento e no ensinamento de um mero punhado de homens que eram considerados, principalmente, como agitadores e criadores de problemas. Eles eram, na realidade, um grupo de discípulos, muitos deles inconscientes do seu estado esotérico, seu status esotérico, ou seja, nem se reconheciam como discípulos, que estavam cooperando com a lei da evolução e também com o plano hierárquico. Eles não eram discípulos particularmente avançados, mas estavam afiliados a algum ashram, de acordo com seu raio. E estavam, portanto, sujeitos à impressão do ashram. Então, importante da gente cultivar essa sensibilidade, essa responsividade à nossa alma, em primeiro lugar, e depois ao ashram. Se fossem discípulos avançados ou iniciados, seu trabalho teria sido inútil, pois sua apresentação do plano não estaria adaptada ao nível de inteligência das massas, até então totalmente sem educação, que compunham a classe trabalhadora. Olha que importante também, né? Uma hierarquia trabalha com um grupo mais avançado, criando a ponte, e outro grupo, naquele momento, né, naquelas condições menos avançadas. Hoje em dia, graças a Deus, outras possibilidades surgiram, mas atuando onde era possível. Esse mestre trabalha principalmente com a inteligência e é, portanto, um mestre de terceiro raio, o raio da inteligência ativa. Seu ashram se ocupa com os problemas da indústria e o objetivo de todo o pensamento, todo o planejamento e todo o trabalho de impressionar as mentes receptivas está dirigido para a espiritualização dos conceitos dos grupos trabalhistas em cada país e dos industrialistas
voltando-os assim para o objetivo da correta partilha, como um passo principal para as corretas relações humanas. Então, olha que interessante, né? Nas nossas meditações, nós temos falado sobre isso, sobre a importância do princípio da partilha. É através do princípio da partilha que as corretas relações humanas serão implementadas. Então, olha que importante a gente pensar como, por exemplo, esse momento pandêmico, ele é um impulsionador dessa possibilidade de partilha. Como a gente vem vendo isso de forma embrionária, mas vem, né, internamente nos países, entre os países, o movimento, por exemplo, de vacinação da ONU, que inclui os países africanos, por exemplo, que não têm recursos. Diversas, né? A gente comentou no ano passado que, por conta da pandemia, a Holanda e alguns outros países europeus adotaram aquele modelo Donut de economia. Movimentos como esse que nós falamos da economia sagrada vêm surgindo. Então, tudo isso tem vários movimentos no mundo começando a falar um pouquinho mais sobre a partilha, sobre a necessidade do compartilhamento de recursos. Se a gente for pensar, a internet é também um compartilhamento, né? Quantas vezes a gente busca na internet e a gente encontra arquivos em PDF de livros que pessoas compartilharam, sites, vídeos no YouTube, que as pessoas compartilham seus conhecimentos. Então, é muito legal a gente reconhecer que esse movimento está cada vez mais presente. Como nós dizíamos, né, as motivações muitas vezes ainda não são as mais altruístas possíveis, mas está acontecendo, né? Que antes da gente seguir um pouquinho, eu queria só fazer um comentário que o tibetano diz aqui em cima, né, que havia um punhado ali de discípulos de ashrams diferentes, cada um de acordo com o seu raio de alma, de personalidade, com certeza, mas eles trabalharam em comum, né? Então, também é importante, à medida em que a gente vai reconhecendo os nossos raios, né? Eu e a Thalita preparamos um estudo um pouco mais aprofundado sobre isso, mas é importante que, à medida em que a gente vai reconhecendo os nossos raios, naturalmente a gente vai se direcionando para um ou outro campo. Mas, por um outro lado, é muito importante que a gente não use a nossa mente concreta bloqueando possibilidades que se apresentam. Então, de repente, surge uma oportunidade de serviço para a gente. Não, mas isso daí me parece um campo de quinto raio. E eu percebo que não tem quinto raio aqui na minha Constituição. Então, eu declino de uma oportunidade de serviço para a qual talvez eu estivesse pronto, eu pudesse cooperar, porque eu estou pensando onde que os meus raios estão melhor ancorados. Importante a gente lembrar que os mestres da sabedoria, naturalmente, eles se afiliam, né, e eles criam ashrams a partir de tendências mais potentes na sua aura. Mas eles manejam todas as energias. Então, também é uma tarefa para nós, que estamos cada vez mais manejando as energias espirituais, que a gente tenha isso em nosso campo de visão. Que nós podemos, e com o passar do tempo, manejaremos energias dos 7 raios. Tá bom? Então, só uma parte que eu quis fazer para a gente não ficar... Às vezes a gente bloqueia mesmo oportunidades de serviço porque a gente acha que é um raio ou outro, assim como a gente faz aqui na Terra, né? Às vezes a gente bloqueia oportunidades de serviço porque a gente acha que a gente não está capacitado ou que não é o que a gente quer fazer naquele momento. Ter um olhar atento, né, com aquilo que se apresenta, se eu puder contribuir, por que não? Esse mestre, o inglês, coopera, portanto, com o mestre R, que é o dirigente do ashram do terceiro raio, no sentido dele não ser o Chohan, né, mas como ele trabalha como Mahashohan hoje, então a energia do terceiro raio aflui por ele. E que também é um dos triângulos de força que controla o ashram maior da própria hierarquia. Lembra? Manu, o Bodhisattva e o Mahashohan. O ashram desse mestre, que sempre guardou seu nome do conhecimento público, o mestre inglês,
é um ashram menor, dentro do ashram maior do terceiro raio. Assim como o meu ashram, o ashram do tibetano, está dentro do círculo não se passa do ashram do mestre KH. Então, importante a gente pensar que o Chohan de cada raio, ele é um iniciado de 6º grau. Então, ele é o ponto focal da energia daquele raio. Então, o mestre KH é o ponto focal da energia do 2º raio. O mestre, no caso, era o Paulo Veneziano, mas ainda acima, né, o mestre Hakoksi, como o Mahashohan, ele é o ponto focal do 3º raio, vai passar pelo Chohan, que é o mestre Paulo, e ainda o mestre inglês tem um outro ashram afiliado a esse, assim como o mestre tibetano. Então, o mestre tibetano é um mestre de 5º grau, iniciado de 5º grau, assim como o mestre inglês, tá? Um Chohan é iniciado de 6º raio. Por que você está falando isso, Paulo? Porque, muitas vezes, embora todos nós, eventualmente, por exemplo, supondo que sejamos almas de 2º raio, então, em alguma medida, a gente está ligado ao ashram principal, que é o ashram do mestre KH, mas, num primeiro momento, a gente vai trabalhar com os ashrams periféricos, né? Os ashrams menores, tendo contato com iniciados e com um mestre de 5ª iniciação, para depois sermos absorvidos pelo ashram principal, tá? Então, só para a gente também ter isso em mente. Esse é o trabalho como ele vem sendo feito. Por exemplo, a própria Alice Bailey, ela era afiliada ao ashram do mestre KH, né? Assim como a Sagioli. Em diversas cartas, o tibetano refere-se a eles como co-servidores, né? Porque o mestre tibetano também é um discípulo do mestre KH. Mas, no entanto, eles tiveram o seu desenvolvimento cooperando com o ashram do mestre tibetano. Aí, depois, cada um deles foi fazendo serviços ligados também ao ashram do mestre KH. Só para a gente não perder de vista que é todo um encadeamento. Tá? Mesmo para os discípulos iniciados mais avançados, funciona assim. Esse mestre é necessariamente um inglês, pois a Revolução Industrial começou há cerca de 100 anos na Inglaterra. E a potência do trabalho feito está relacionado ao seu efeito de massa e aos resultados alcançados em todos os lugares pelos trabalhistas e seus métodos. Todas as grandes organizações trabalhistas, nacionais e internacionais, estão vagamente interligadas, subjetivamente, pois em cada grupo, esse mestre tem seus discípulos, que estão trabalhando constantemente para manter o movimento alinhado com o plano divino. É bom manter em mente que todos os grandes movimentos na Terra demonstram tanto bem quanto mal. O mal tem que ser subjugado e dissipado, ou relegado ao seu correto lugar proporcional, antes que o que é bom e alinhado com o planejamento hierárquico possa encontrar verdadeira expressão. Claro, isso é o processo de evolução. Primeiro a gente responde num nível rudimentar, superficial, com o passar do tempo, isso vai se aprofundando e se lapidando. Da mesma forma, ele complementa aqui, né? Antes que a alma possa se expressar por meio da personalidade, a personalidade tem que ser subjugada, controlada, purificada e dedicada ao serviço. Todo o processo de integração da personalidade. É esse processo de controle e subjugação que está acontecendo agora. E ele está sendo vociferantemente combatido pelos elementos egoístas e ambiciosos, as forças reacionárias. Contudo, o trabalho desse mestre é excepcionalmente bem-sucedido na preparação do princípio intelectual das massas para um eventual correto reconhecimento do Cristo. Está sendo desenvolvido um correto senso de valores e no correto direcionamento desse potente grupo trabalhista, em cada país reside o alicerce da nova civilização. Olha que potente o trabalho do mestre inglês, né? Olha como ele está alicerçando a base
para a nova cultura e, por fim, nova civilização aquarianas. Tá? A gente sabe que aquário tem a ver, é o aguadeiro, né? É aquele que distribui água aos que têm sede. Então, de novo, o princípio da partilha é o que deve reger a era aquariana. Então, por isso que está totalmente aqui relacionado. Não só por isso, né? Mas também por isso está relacionado o trabalho do mestre R com a nova civilização aquariana. O Ashram desse mestre está ocupado, portanto, com problemas econômicos mundiais e também com um ataque direto ao materialismo básico encontrado no mundo moderno. Os problemas da troca e do intercâmbio, o significado do dinheiro, o valor do ouro, um símbolo básico do terceiro raio da inteligência ativa, a produção de corretas atitudes para com a vida material e todo o processo de correta distribuição estão entre os muitos problemas tratados nesse ashram. Olha só, né? Como é importante. Eu estava conversando, o Gabi postou pena que ele não está conseguindo mais participar com a gente do nosso estudo, mas ele postou um vídeo de um projeto da equipe dele, já tinham feito para a Coca-Cola, abandonando os plásticos na Europa, agora eles fizeram para um outro grupo grande, que é a PepsiCo. Então, que vai conseguir fazer com que o uso de plástico seja radicalmente diminuído. Lá na Espanha, a princípio, e se for bem sucedido, como acreditamos que seja, que se expanda para toda a Europa e mais tarde para todo o mundo. Então, isso também tem a ver com recursos da vida material, né? Com recursos do nosso planeta. Esse também é um campo de trabalho do ashram do terceiro raio. Então, olha como interessante, né? A gente perceber como é vasto esse campo de trabalho. Onde nós estávamos? Até me perdi aqui. O trabalho feito é enorme, de grande importância na preparação da mente dos homens para o retorno do Cristo e para a nova era que ele inaugurará. Capitalistas e líderes trabalhistas, especialistas financeiros e trabalhadores pensantes, e membros de todas as diferentes ideologias predominantes no mundo de hoje, se encontram trabalhando ativamente dentro desse ashram. E talvez aqui a gente pudesse pensar que há ideologias antagônicas ou uma melhor que a outra, e por diversas vezes o tibetano diz que nenhum desses modelos é o ideal, e que nenhum deles é o que será vigente na nova civilização. Mas todos eles são importantes, à medida em que eles vão se contrapondo e vão expressando qualidades de um ou do outro, né? De novo, a polarização para um movimento de síntese. Quer falar alguma coisa, Ti? Só é uma pergunta. Então, a gente pode afirmar que no momento tal qual a era de Aquário estiver plenamente na Terra, nós não teremos um sistema como temos hoje o capitalismo. Será outro sistema econômico, uma outra Sim. forma de... Nossa, que interessante ao mesmo tempo, né? Uau, isso é legal. Porque vai ser baseado na partilha, porque o capitalismo, tem, obviamente, seus benefícios, mas ele é extremamente predador, né? É extremamente predador com recursos naturais, com as relações, onde um ganha e o outro perde, né? Então, ele tem todo um benefício, né? Pensando como um todo, uma série de benefícios, mas com certeza não é o modelo ideal. Eu acho que isso também nos dá um pouco da noção dessa transição mesmo, né? Que é algo que ainda vai demorar, né? É claro que a gente tem que fazer o nosso papel agora, mas que não é tão imediato. Eu tô falando isso, mas eu me lembrei. Teve só um comentário aqui que me veio à cabeça que eu quero dividir com vocês. Uma moça que estava vendendo
coisas de incenso que eu gosto, né? Então, assim, essa pedra, tinha uma pedra lá, essa pedra, ela é a pedra do ano da Era de Aquário, porque esse é o ano que é o ano específico da Era de Aquário, né? O ano da Era de Aquário. Vai demorar um pouquinho, né? Enfim, só para... Mas é tão interessante, né, tia, a gente observar também que cada vez mais tem se falado nessas consequências desse movimento predatório do capitalismo. E tem que repensar, né? Então, esses movimentos todos, da Eco 92, Rio 2012, né, o Mais 20, um monte de movimentos que estão surgindo, e porque tem uma galera já bem esperta, a própria presença da Greta, né, dizendo, cara, tem um estudo que eu vi na semana passada que em 2030 nós já teremos sérios problemas climáticos e com o meio ambiente, sérios. A gente já está, né? Eu não tenho dúvida que o coronavírus é uma própria expressão disso, né? Da nossa relação com os animais, da nossa relação com a natureza, e a tendência, se a gente não recuar, é isso agravar. E a gente não recua por bem, né? Porque o capitalismo ainda é vigente. Eu quero mais, eu quero lucrar, né? E aí os recursos são finitos. A gente não tem outro planeta Terra, né? Aí a gente vê essa galera de bilionários querendo ir para Marte. Olha como né? É o que a Thalita comentou também, né? Que vão sendo camadas, e o próprio mestre também fala, né? Camadas de consciência que não vai ser de um dia para a noite. É que o sistema capitalista, para mim, pelo menos, é algo que está tão entranhado na nossa maneira de viver que esse caminho, né? Por mais que a gente esteja vendo alguns, eu entendo que na Era de Aquário será um momento em que a gente vai, da maneira tal qual hoje o capitalismo está implementado no mundo, será esse novo modelo vigente. É muito, muito incrível pensar isso, né? E, ao mesmo tempo, o quanto a gente precisa, de fato, nos conscientizarmos enquanto humanidade para cada vez mais pessoas trabalharem em função disso. Porque senão não vai ter como mudar um status quo tão forte, né? Como, infelizmente, ainda é. Teve o seu papel, né? Mas agora Sim. a gente está correndo meio que contra o tempo antes que a Terra seja destruída. E aí que é tão importante a gente repensar o nosso trabalho como discípulos na construção desse canal. Porque talvez para a gente ainda seja impensável uma mudança, né? Mas, de novo, né? Se a gente constrói o canal, o negócio acontece, né? E aí vem um iluminado que todo mundo fala, uau! Ou então vem novas teorias, ou então começa essa consciência coletiva de cada vez mais percebendo que tem fim. Então, às vezes, a gente não consegue ainda ver, mas é importante ainda assim, né? Confiar, construir um canal e aí permitir que essa energia venha e atue por meio daqueles que ela pode atuar, como foi feito no movimento trabalhista, né? Que eram quem estava ali no momento certo. Tá? Muitos deles são o que o religioso ortodoxo ou o estudante ocultista tacanho consideraria como não espiritual, né? Então, a gente tende a pensar que espiritual é só quem fala de espiritualidade. E, de novo, né, não podemos ser esses ocultistas com pensamento tacanho, né? É espiritual tudo aquilo que promove mudança, que promove evolução de consciência. Porém, todos eles são, na realidade, profundamente espirituais no correto sentido, mas não se importam com rótulos, com escolas de pensamento, nem com ensinamentos esotéricos acadêmicos. Eles exemplificam em si uma vivacidade que é a marca do discípulo. Chegou a hora em que o primeiro e principal princípio que rege o verdadeiro esoterista deve ser compreendido como algo que condiciona todos os trabalhadores hierárquicos, aquilo que eu dizia, né? O correto motivo ou a correta motivação. Chegou a hora em que a qualidade do trabalho axâmico deve ser reconhecida, antes de tudo, como sendo
um serviço altruísta. Chegou a hora em que os seres humanos, em toda parte, devem compreender que a entrada no ashram de um mestre depende de inteligência, ou seja, aqui, desenvolvimento da mente, né? Além de correto motivo e serviço. Então, supõe-se que um discípulo ou um aspirante já tem uma motivação correta e vontade de servir. Então, precisa desenvolver a inteligência, a mente. Lembra que a gente sempre fala? Polariza a atenção na mente, não mais no emocional. Quando esses 3 fatores, o serviço, o correto motivo e a inteligência, estão presentes em qualquer ser humano, os mestres sabem, olha que forte isso, que um bom material lhes é apresentado para treinamento. Então, é aquilo que eles chamam de luz na cabeça. Então, quando o mestre vê ali um discípulo despertando a inteligência, treinando a mente, estudando, refletindo, né, expandindo essa luz na cabeça, dá para eu treinar esse daqui, dá para eu ter inspirar ali que tem uma sensibilidade, tem um campo fértil, muitas encarnações talvez para o trabalho, mas é um começo ali para a gente poder ser inspirado pelo mestre. E quando a gente pensa em consciência grupal, é muito mais fácil, né? Que aí o mestre não está distribuindo, a gente tem essa dádiva de como grupo se reconhecer, né? O karma nos possibilitou estarmos juntos nessa encarnação, nos possibilitou estarmos no mesmo período cósmico e termos interesses comuns que foram nos reunindo. Então, isso não é tão comum quanto a gente possa pensar, né? Então, pensar nisso. E a gente tem a habilidade de conhecer outros grupos, de trabalhar em parceria. Então, isso é muito mais fácil o trabalho do mestre nos inspirar do que individualmente. Além de que a gente pode se ajudar, a gente pode cooperar um com o outro, a gente pode trocar. O que muitas vezes desgasta um discípulo é como ele se sente sozinho. A gente já viu isso em outros textos, né? Então, a gente ter essa possibilidade de suporte mútuo é muito diferente. Não devemos desperdiçar essa oportunidade. Hoje, o mundo está cheio de tais homens e mulheres, e neles reside a principal esperança do mundo. Gostaria de discutir mais um ponto, através do trabalho desse mestre e de seu ashram. O selar a porta onde mora o mal. Lembra que a gente fala isso na grande invocação? Né? Desde o centro que chamamos raça dos homens, ou seja, a humanidade. Né? Que ele cele a porta onde mora o mal. É a humanidade que deve selar a porta onde mora o mal. Ocorrerá porque é essencialmente esse grupo que, se ouso expressá-lo assim, está lidando com o cru materialismo e os falsos valores que ele engendra. É a humanidade, né? Os discípulos já estão, em alguma medida, ligados com o segundo raio, com a hierarquia, em alguma medida, né? Agora, a humanidade como um todo é quem vivencia esse capitalismo, como o Ti falou, né? Que está tão engendrado aí nas nossas relações, né? A porta tem que ser selada por uma vasta massa de forças humanas coordenadas, e não por uma ou duas pessoas iluminadas. De novo, né? A gente falando sobre... Outro dia nós conversamos sobre como o coronavírus é um karma planetário da humanidade e como medidas individuais não cessarão esse karma, como tem que haver medidas coletivas, como, por exemplo, a vacinação é uma medida coletiva. Da mesma forma, a gente não consegue, eu, você, o nosso grupo, não são essas pessoas que selarão a porta onde mora o mal. Tem que ser a humanidade como um todo, o despertar da humanidade. Por isso que antes do reaparecimento do Cristo, deve haver a conscientização de que cada ser humano é um Cristo potencial, né? Senão não vai adiantar. Esse fato deve ser compreendido por vocês. Tibetano nos alertando aqui. A energia do amor e sabedoria, a energia do segundo raio, pode trazer e trará o reino de Deus. A energia da vontade divina pode galvanizar e galvanizará
com sua dinâmica potência, a família humana inteira, até o ponto em que ocorrerá uma transição grupal do quarto para o quinto reino. Essa transição grupal é a chamada primeira grande iniciação da humanidade. O tibetano diz em outros trechos e textos que a gente está como uma mulher grávida, né? Às vésperas de dar à luz ao bebê, que é a consciência divina. Então, quando a gente, como um todo, passar pela primeira grande iniciação enquanto humanidade, não um ou outro indivíduo, né, mas e não toda a humanidade, mas esse corpo humanidade, né, passar pela primeira grande iniciação, aí vai ser um movimento muito bonito e muito efetivo para selar a porta onde mora o mal. Eu vi que piscou o chat, mas eu vou terminar o parágrafo, tá? No entanto, essa energia do terceiro raio, tal como manejada no ashram do mestre inglês e sob a direção do Mahashohan, o senhor da civilização, que forçará, olha o verbo escolhido pelo mestre, forçará uma correta atitude quanto ao materialismo. Então, de novo, né? Invoca a energia, trabalha como canal, que a energia descendo forçará uma correta atitude quanto ao materialismo. Aí a gente pode pensar que isso que a gente está vivendo já não é forçar uma correta atitude? Lembra que quando estava no começo da pandemia, por exemplo, estou citando a pandemia, né, tem muitos outros movimentos, é porque é o que está mais pungente para nós, né? Mas lembra que no começo da pandemia foram feitas várias imagens de biomas, ecossistemas se restaurando? A gente não foi forçado a isso? Então, olha que interessante, né? Como às vezes a energia vem e força, e às vezes não é de um jeito tão bonitinho como a gente espera, porque se a gente não está fazendo o nosso papel, e o trabalho discipular continuar evocando essa energia, a gente vai ser forçado a ter atitudes corretas quanto ao materialismo, que produzirá um equilíbrio entre os valores materiais e espirituais, e que finalmente empurrará de volta à inutilidade as forças do mal, que por tanto tempo distraíram o mundo dos seres humanos. Olha o que ele diz, né? Escolho minhas palavras com cuidado. Então, aqui era só para a gente imprimir esse texto e analisar palavra por palavra. O que será que o tibetano quis dizer com empurrará, por exemplo, ou em vez de chutará, ou sei lá, qualquer outro verbo, né? Perceber o que cada palavra está aqui querendo expressar no seu sentido mais pleno. A ideia do mestre. Vou ver o chat aqui. Isso, legal. Era só que eu não conhecia a palavra. Legal. Talvez alguém mais... É uma contribuição, com certeza. Dá para a gente encerrar aqui, pessoal? Quando os ashrams do primeiro, do segundo e do quinto raios tiverem feito o seu trabalho, então a gente vai ver o quinto raio, acho que daqui 2 semanas. E esse trabalho, apesar da diferença de raio, é, em grande parte, educacional. Então, olha que legal, né? A gente viu que o terceiro raio contribuiu grandemente para a expressão da educação, né? Então, aí talvez por isso que o tibetano nem tenha colocado o terceiro raio aqui, né? Porque talvez já tenha conseguido, em alguma medida, o êxito. Então, falta talvez o trabalho do primeiro, do segundo e do quinto raios. Então, os outros ashrams enviarão lentamente seus representantes para cooperar e continuar com a tarefa dos outros raios, né? Então, talvez uma nova fase do terceiro raio, né? Então, teve um período que deu certo e talvez uma nova fase para implementar essas mudanças que são necessárias. O primeiro ashram a fazer isso será o do terceiro raio, porque já teve um desenvolvimento anterior, como o mestre dizia, né? Quando aparecerem os discípulos desse ashram, o mundo estará pronto para um completo ajuste financeiro. O princípio da partilha será um reconhecido conceito motivador da nova civilização.
isso não envolverá atitudes belas, doces e humanitárias. Olha de novo a quebra do glamour, né? Talvez a gente pudesse ter isso em mente. Aí a gente atrapalha para a concepção de novas ideias. Então, o mestre é muito cuidadoso, né? Quando ele vai colocando ali seu raciocínio. O mundo ainda estará cheio de pessoas egoístas e interesseiras, mas a opinião pública será tal que certos ideais fundamentais motivarão os negócios, sendo forçados sobre os negócios pela opinião pública. Então, de novo, o que a gente fala, né? No Brasil, as leis ambientais são severíssimas, né? Tá na consciência? Não, mas é um caminho, né? Como nós dizíamos no início da nossa reunião. O fato de que as novas ideias gerais serão, em muitos casos, regidas pela conveniência da interação, não importará, basicamente. É a partilha que importa. É igual o Ti estava dizendo também no seu trabalho, né, Ti? Quando o ajustador das finanças, olha que nome forte, como um discípulo avançado desse ashram é chamado na hierarquia, a aparecer, ele encontrará condições muito diferentes das prevalecentes agora. E isso até a seguinte extensão. Então, vamos ver o que precisa para esse ajustador das finanças poder se manifestar. Esses ajustadores. O princípio da troca e do intercâmbio para o benefício de todos os envolvidos controlará. É muito engraçado a gente ver que pequenos movimentos, como inspirar e motivar produtores locais. Lembra que a gente estava conversando disso na semana passada, Ti, também? Então, a gente percebe que tem movimentos já surgindo, né? 5 anos atrás, quando eu estive na Espanha, todos os supermercados maiores tinham um espaço destacado de produtores locais. E havia uma série de incentivos para que se consumisse desses produtores, e não das grandes marcas. Aí, o que as grandes marcas começaram a fazer? Eu estava conversando com um amigo que trabalha na Unilever há 2 semanas. O que as grandes marcas começaram a fazer? A investir nesses e fazer relações com esses produtores locais, vendendo a sua marca, né? De novo, o interesse não é o mais altruísta, mas, a partir dessa relação, quem está sendo beneficiado? O pequeno produtor. E toda a comunidade em volta dele percebe como o texto é absolutamente atual, né? E talvez hoje muito mais do que naquela época. Porque naquela época não existiam tantos movimentos quanto a gente hoje pode linkar e relacionar. Né? Muito, muito interessante um ensinamento da sabedoria eterna, né? Paulinho, ele fala também da força da opinião pública, né? Da opinião pública forçar esses movimentos. A gente tem também muito em alta isenção fiscal para empresas que têm responsabilidade social, então a legislação já ampara isso. Para acionistas, investidores, tem um rol específico de empresas que têm um trabalho social efetivo e grande, então eles têm um destaque para chamar investidores. Então, isso significa pessoas que estão interessadas em investir, elas estão olhando empresas que têm essa atuação social, ainda com uma motivação um pouco desvirtuada, mas é uma Mas está acontecendo. Está acontecendo uma mudança, né? Que não existia antes. E as empresas estão mudando até a forma como elas abordam as pessoas, né? Eu estava pensando exatamente isso também. A própria prática ESG, né? Como está cada vez mais forte. Às vezes a gente até se questiona a motivação, mas o fato é que as organizações estão tendo que se adaptar a isso, a essa ideia, né? Então, que bom que está acontecendo. Depois a gente ajusta as motivações. Exatamente. O negócio tem que mudar rápido, né? Olha aqui que interessante, né? Também meio profético esse texto. Devido ao desenvolvimento da energia atômica em nome do bem-estar humano, as moedas nacionais terão sido substituídas em grande medida, não apenas por um sistema de trocas, mas por um intercâmbio monetário universal. Nessa época, não havia, hoje em dia, por exemplo, Japão, Alemanha, vários países usam essencialmente energia atômica, né, na geração de recursos. Isso na década de 40 não existia, né? Estava começando a entender o que era isso.
né? E a gente vê aqui, né, um sistema de trocas por um intercâmbio monetário universal, que são, a gente pode pensar, fazer uma associação com os grandes blocos econômicos, né? Estava muito longe de acontecer nessa época, né? Muito interessante a gente observar, eu fico meio bobo. Representativo dos bens trocados quando forem relativamente pequenos e sem importância, e por uma escala planejada de valores relacionados. Aqui ainda pode melhorar, né? Os recursos materiais nacionais e as mercadorias necessárias serão todos fornecidos sob um sistema inteiramente novo. Não sabemos ainda. Paulo. Oi, querido, que bom que você está aqui, não tinha te visto. Eu entrei um pouco atrasado porque eu não consegui entrar no meu computador. Então, esse segundo parágrafo aqui, bom, o primeiro e o segundo, eu tenho trabalhado com um pessoal que está muito ligado a moedas criptografadas, Bitcoin e outras. E os caras estão falando fortemente dessa substituição da moeda física pela moeda digital, e mais que isso, pelo derretimento dos bancos centrais. Portanto, acaba a questão da fronteira do dinheiro, né? Porque o Bitcoin já não tem. E isso aqui parece uma profecia do que está acontecendo. E quem me disse isso é gente graúda internacional, que é um fato. Agora, é muito louco, porque os caras sabem da questão da hierarquia. E eles não são do bem, necessariamente. Mas tem as duas coisas. Mas é engraçado que, eu não posso falar muito, mas eles citam literalmente essa questão da condução da coisa pela hierarquia. Então, não sei por que está sendo usado. Tanto no primeiro, né, a questão da troca, porque na medida em que o dinheiro muda e que tem muita gente que não vai ter esse dinheiro digital, vai ter que ter um outro sistema de intercâmbio, vamos chamar assim, né? Porque a própria moeda é um intercâmbio. Você não tem dinheiro, você tem um valor de troca, né? É interessante isso aqui, que parece mesmo uma coisa profetizada. Muito profundo. Ou um briefing, né, do que tem que ser, né? Mas é isso. Muito legal. E o terceiro ponto, a iniciativa privada ainda existirá, mas será regulamentada. Os grandes serviços públicos, os principais recursos materiais, percebe que o terceiro é um pouco mais longe, né? Os grandes serviços públicos, os principais recursos materiais e as fontes de riqueza planetária, como ferro, aço, petróleo, trigo, por exemplo, estarão em propriedade, primeiramente, de um grupo internacional governante e controlador. Entretanto, serão preparados para o consumo internacional por grupos nacionalistas, escolhidos pelo povo e sob direção internacional. Não tenho tempo para comunicar mais sobre esse fato. E, além disso, qualquer coisa que eu pudesse dizer agora seria considerada como visionária e impraticável num mundo que ainda não foi submetido aos processos educacionais dos discípulos iniciados do primeiro, segundo e quinto raios, ou às mudanças fundamentais que a nova geração de jovens, amadurecendo agora, inaugurará em breve. E aqui, muito legal a gente pensar, né, nisso tudo. Na verdade, esse texto já era super visionário nos anos 40. Mas não podia ser mais visionário. E é importante a gente pensar, essencialmente, que a gente trabalha com o ashram do mestre tibetano, né? Para esse ashram, a gente trabalha para isso. Como é importante a gente trabalhar cada vez mais, né, com esse ashram de segundo raio. Se for possível, cooperar com o ashram de primeiro, da política. Se for possível, cooperar com o ashram de quinto raio, da ciência. Porque vai depender desses três ashrams para que essas mudanças aconteçam de forma mais impactante. A gente vê que já estão acontecendo, né? Mas ainda há muito sofrimento, ainda muitas pessoas morrem, ainda muitas relações estão degradadas e desgastadas por conta dessa relação do dinheiro. A gente sabe que muito do caos existente no mundo tem relação com o dinheiro.
Então, olha como é importante a gente retomar o nosso papel no aqui e agora, e quanto é importante a gente trabalhar com esses 3 astros, né? E ele diz aqui, né, ó, submetidos aos processos educacionais dos discípulos iniciados, o primeiro, segundo e terceiro. Então, a gente também precisa submeter a processos educacionais, né? Além de ajudar a implantá-los. Isso é o treinamento, né? Que a gente está se submetendo. Pelo menos uma parte disso, né? E é importante ainda lembrar, eu vi outro dia um vídeo muito legal sobre as novas gerações, depois eu compartilho no grupo, porque realmente é inspirador e realístico, ou realista. Como as novas gerações trabalham já de uma forma diferente. E como a gente não deve negar isso, né? Como a gente deve acolher, claro que, como o mestre disse aqui no texto, né? O que vem primeiro vem com coisas a serem ajustadas, né? Aquela coisa de separar o joio do trigo, mas não negar, né? Observar o que está surgindo, tirar o que não é bom e nutrir os conceitos que esses movimentos das novas gerações vêm trazendo, né? Sobre essa tríplice condição, essas 3 que nós dissemos aqui em cima, do controle básico dos produtos do planeta, esses discípulos de terceiro raio, trabalhando sob os iniciados sêniores mencionados antes, construirão a nova estrutura dos relacionamentos materiais. Uma tarefa muito difícil, devido à atratividade, olha que interessante essa palavra entre aspas, maligna dos recursos substanciais e ao controle contínuo, embora muito diminuído, do egoísmo humano. O quanto a gente ainda responde a isso? Por isso que é uma tarefa difícil. Mesmo nós, aspirantes e discípulos, respondemos ainda a esse poder material, né? Então, imagina quem nem pensa em altruísmo, nem está pensando em meditação, em serviço. Óbvio que a resposta é muito mais potente, né? E rápida. Mas também é uma tarefa difícil, né? Por isso que é tão importante o segundo e o primeiro raio estarem, e o quinto também, como ele diz, né? Estarem atuando. Essa atratividade é considerada esotericamente como má, porque corporifica o princípio do aprisionamento. Olha que forte. E por incontáveis eons absorveu a atenção do ser humano, com a exclusão de todos os verdadeiros valores. E ainda está forte, né? A gente não pode deixar de trabalhar. E reconhecer em nós, né? Então, claro, o processo é em conjunto, né? Então, a gente deve deixar de nos identificar com tanta intensidade, mas também entender que, assim como é em mim, precisa ser no todo. Então, igual a Alice Bailey dizia, que às vezes alguns discípulos ficavam tão preocupados com o que eles tinham que melhorar em si, que grandes oportunidades de serviço que visariam o coletivo e como o que está em cima engloba o que está embaixo, eles também seriam iluminados e beneficiados, eles deixavam passar oportunidades de serviço porque ficavam tão, né? E observando o que eles precisavam melhorar. Então, claro, né? É importante a gente se olhar, se observar nesse processo de desidentificação, até porque a gente vai ter mais recursos para poder contribuir com o todo. Mas também não esperar de novo, né? Condições ideais para trabalhar. E assim, encerramos este texto, que foi longo, mas foi muito bom. Partilhas, contribuições, dúvidas? Paulo, Oi, querida. dá para entender a questão do primeiro, do segundo, que está em super sintonia com o que vai precisar acontecer, né? Que é a educação. O quinto da ciência, porque é o que ele valoriza em todo o texto. Mas por que o sétimo não está em... Porque o sétimo é o que materializa, lembra? Então ele é talvez o último, né?
Ah, sim, ele não está acontecendo no momento para vir a acontecer a partir disso tudo. Lembra que no texto a gente viu, né? A energia aquariana do sétimo raio está presente, o Ashka do terceiro raio está assimilando essas ideias, porque aí a partir do terceiro, Gui, o terceiro trabalha terceiro, quinto e sétimo, tá? Então, primeiro essa energia precisa estar aqui no Ashka do Mahashohan, daí ela vai ser distribuída do terceiro, do quinto e do sétimo. Me parece que o quinto raio tem muito a ver com a tecnologia hoje, nessa configuração que ele está dizendo aí. E é através dos recursos tecnológicos, como eu estava dizendo, da internet, né, de um monte de outras coisas que a tecnologia impulsiona, que mudanças ocorrerão. Por exemplo, a própria relação de trabalho, né? Quem não quer trabalhar no escritório da Google, né? Como impactou esse conceito quando eles trouxeram, né? O Google é uma empresa de quinto raio, tecnologia, né? Mas a serviço do trabalho, do movimento trabalhista, percebe que é tudo meio encaixado? Quem mais? Quem mais? Queria só compartilhar uma situação de ordem prática do grupo, de uma experiência, na verdade. Eu estava pensando exatamente sobre os pontos que a Thalita e o Guilherme trouxeram. Eu achei muito legal. Eu estava pensando sobre os aspectos que eles disseram na hora que eles comentaram. Então, é interessante isso também. Mais conhecido como telepatia. Cadê o pessoal aqui? Ângela, Edna, Regina, Márcia, Leda, Rô, Cris, Andréia, mãe. O que vocês têm aí para compartilhar, ou dúvidas, ou contribuições? Como é que foi? O que fica para vocês dessa reunião de hoje? Oi, é a Cristina. Oi, Cris. Então, da reunião de hoje, do último ponto, a gente deve ter medo ou a gente deve respirar fundo e digo, venha? Esse último ponto que vocês, né, aquele item 1, 2 e 3, né? Eu fiquei pensando nisso, sério. Tipo, devo ficar com medo ou não? É pro bem maior? Mas e aí? E eu? Né? A outra coisa, Eu pensando... acho que eu não entendi. Medo do quê? Medo do novo, né? Tipo, hoje eu estou estudando aqui, eu não entendo muito essas coisas que a gente está estudando aqui. Aliás, quase nada, né? Aí eu penso assim, poxa, vamos mudar o sistema. Eu tenho a sensação que há a necessidade que, sim, vai mudar. Não sei quando, talvez 50 anos, talvez daqui a 2, 3 anos, não sei. E eu tenho medo. Eu tenho medo dessa mudança, de romper todas essas estruturas, mesmo que não seja de um dia para o outro, mas... Porque acho que foi o Thiago que falou que a gente está tão acostumado com esse sistema, a gente está tão enraizado que por mais que a gente até veja que a economia sagrada traz, a colaboração, a gente vê um movimento diferente, que nem quando eu criei minha empresa, eu tinha aquela proposta que todos vão ganhar, mesmo assim é diferente, dá um pouco de medo. Entendi. E essa é a sensação, não é que eu tô apavorada. Eu falei assim, pois é. E aí, o que eu faço para não ter medo? Qual é o meu papel? E aí, vocês comentaram, né, da gente... Uma empresa de quinto raio. Aí eu penso, poxa, e a minha? Qual é? Será que eu tô no raio certo? Aí começou a vir um monte de questionamento. Então, assim, a minha opinião, resumindo, é esse, um monte de questionamento.
E eu queria fazer o curso tudo de novo, porque talvez eu me sinta um pouco mais segura. Mas é legal, é bom, é ótimo, que a gente precisa mesmo movimentar tudo isso. É bom que eu saiba que não me pega, seja pega desprevenida, não é verdade? Eu prefiro. Eu acho que É isso. mais até do que a gente ser pego desprevenido é não deixar passar a real oportunidade de contribuição. Tá aí, né? Eu entendo super o medo e a gente fica numa situação desconfortável, né? Fora da zona Não, de conforto. e o Mas... Ui, desculpa, tá. É que tinha mais uma complementação, mas era da aula anterior. Perdão, pode falar. Que assim, o que acontece é que desde a aula anterior, a gente estava, que eu escutei, né, da economia criativa, e eu fico pensando, tá, mas e o meu papel? Tá, e o meu papel diante disso tudo? E aí eu continuo sem saber. É isso, só isso. Infelizmente eu não posso te ajudar tanto nisso. Mas É difícil, cada um vai ter que descobrir o seu. Ao mesmo tempo, o fato de nós estarmos juntos refletindo sobre isso já é o seu papel, já é o meu, já é o papel do grupo. Né? Trazer essas ideias à tona, à discussão, isso já é uma contribuição. E acredito, Paulinho, que já todo esse questionamento que ela está se fazendo, através desse estudo que nós estamos tendo, já vai contribuindo para que ela possa pensar, refletir e descobrir realmente qual é o papel dela e como contribuir com essa maneira de agir, de pensar, não só no grupo, como na empresa dela, né? Eu acho que é esse o papel mesmo do nosso estudo. São os questionamentos para a gente conseguir chegar às nossas respostas. Sim, é um dos papéis, com certeza. O Paulo, eu estava pensando no que a Cristina falou, e eu acho que entendo um pouco essa questão do medo sobre todos os aspectos, né? Assim, o aspecto pessoal, de uma novidade que vem agora meio acelerando o processo de transformação, e também o processo, vamos chamar assim, profissional ou empresarial. Por quê? Porque essa onda que vem aí, ela não vem só como outros momentos, a ideia de que a reengenharia, transformação em função do ócio criativo ou qualquer modismo que tenha ocorrido em outros momentos. Essa transformação agora, ela vem em conjunto com algo transcendental mesmo. Eu acho aí que esse estudo que a gente faz aqui, e eu percebi a importância, até coloquei para você num mini texto, que é fundamental, porque eu andei assim, muito ocupado esses dias, né? Inclusive não pude vir na quinta, porque eu estava numa reunião em que está sendo discutido no nível profissional e mundial e global tudo isso que a gente está lendo nesse último, nos outros também. Mas eles estão discutindo isso como se esse texto fosse realmente um briefing. E a verdade é que o pensamento deles não é um pensamento, o deles, do pessoal aqui na matéria, não é um pensamento de quanto espiritualmente isso pode ser mais legal, e sim de que é um fato que vai acontecer e eles precisam estar alinhados com esse fato. E aí, se vai morrer, por exemplo, um monte de gente, não há nenhum tipo de incômodo na fala deles. Então, é o que eu digo. Eu mesmo, ouvindo, falei, nossa, será? Né? E aí, quando eu lembrei que a gente estava estudando isso, eu acho que aí é que está a função, pelo que eu entendi, pelo que eu percebi, inclusive da fala deles, que nós estamos extremamente alinhados com aquilo que a hierarquia quer dos grupos. Quer dizer, na medida em que os grupos se tornem mais conscientes, que percebam que essa transformação é necessária e ela é justa, não é questão de ser boa ou não, ela é necessária e justa, a gente tem que estar alinhado com ela. Quer dizer, e a pergunta da Cristina, ela tem que rever primeiro, eu acho, que o posicionamento que ela tem dentro, né, dela mesma, do trabalho dela, e ver o quanto esse trabalho, frente ao que ele está colocando muito corretamente nesse texto,
ela está alinhada com isso que virá por aí, né? Onde, sei lá, a relação com o funcionário não é a mesma, a relação com o dinheiro não é a mesma, e etc. Tem um monte de coisa. Então, eu entendo o que ela falou, mas acho que é fundamental exatamente esse trabalho que a gente está fazendo aqui, né? Porque ele é a única coisa que a gente pode ter, que é de expansão da consciência, né? E de não ser pego, como ela falou, de surpresa, né? Bom, é o que eu acho. E contribuir, né, Gui? Não só não ser pego de surpresa, mas contribuir com a mudança. Eu acho isso Claro, fundamental. é sim, não há outra saída, É. né? Podemos encerrar? Só agradeço o comentário de vocês. Podemos encerrar?